presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é. Olá, muito boa tarde, querido povo de Deus. Mais uma vez, pela Rádio 9 de Julho de São Paulo, o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso amigo Padre Aldo Lima. Na mesa dos trabalhos técnicos, Marcelo Prado. Camisa bonita, hein, Marcelo? Essa camisa tá caprichada hoje. Precisa tomar cuidado com Curitiba, lá em Curitiba, que a coisa lá é feia. Como você pode participar com a gente? É muito simples. Entre pelo telefone 11 São Paulo, 3932-1600, 3932-1600, onde a AIDA estará atendendo a vocês todos por aqui, trazendo o recadinho. Ou ainda você pode ligar pelo WhatsApp, número 11, que é o DDD de São Paulo sempre 11, né? 983719681. Pode ainda escrever para a gente através do e-mail família, fonte de amor e vida, arroba é aquele azinho da perninha enrolada lá, esquisito, mas é aquele, rádio 9dejulho.com.br. O 9 é numeral, gente, não escreva rádio 9 que não vem pra gente, tem que ser rádio 9 de julho, numeral 9.com.br. Você pode ainda através das redes sociais mandar ou entrar lá no nosso facebook.com/família, fonte de amor e vida, ou se preferir, escreva pra gente através da Caixa Postal 80115 São Paulo. O nosso CEP é 031-95970, 031-95970. Mande seus pedidos, pedidos de oração, sugestões, agradecimentos, críticas, temas para os próximos programas. Todos eles devem ser voltados à família, que o nosso cerne daqui, da nossa discussão, da catequese, segundo o Padre Aldo Lima, é sempre a família. Participe, afinal, é um programa feito para você, para a sua família. Irmãos e irmãs, pedimos a vossa licença e queremos nos aproximar ainda mais para entrar em vossos lares, nos vossos carros, nos vossos locais de trabalho, para que juntos possamos conversar sobre a palavra de Deus. Neste momento, a gente não pode esquecer aquela citação bíblica de Mateus 18:20, onde 2 ou mais pessoas estiverem presentes, Deus estará ali junto deles. Por esta razão, vamos pedir ao nosso amigo Padre Aldo para que invoque o Divino Espírito Santo aqui no estúdio e aí no local onde você estiver. Padre Aldo. Prezados ouvintes, boa tarde a todos. Reze conosco nesse instante. Invoque o Espírito Santo onde você estiver aí e nós vamos rezar aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, hoje então conosco o Fabiano e a Ângela, casal que vocês já reconhecem certamente pela voz. E hoje nós queremos falar um pouquinho, porque nós já estamos vendo aí o comércio, as lojas, os grandes centros comerciais, já dizendo que já estão se preparando para o Natal, mas a gente sabe que tem um foco, um interesse. Raros são os estabelecimentos comerciais que apresentam os símbolos verdadeiros do Natal. Alguns a gente até encontra. Eu fui outro dia em um supermercado, lá tinha um belo presépio, que beleza. Então nós queremos falar de uma preparação um pouquinho diferenciada, talvez, desse que você certamente já viu aí, muitas luzes, muitas coisas. Nós estamos terminando o ano litúrgico da igreja hoje com a festa de Cristo Rei, Dia dos Leigos e Leigas, e no próximo final de semana já iniciamos um tempo espiritual diferente.
chamado de Advento. Então nós queremos falar nesta tarde desse caminho de preparação. Então, Fabiano e Ângela, eles focarão aí a mensagem deles nesses pontos, né? Do presépio, significado, a árvore, a novena de Natal, esta oportunidade de rezar em família, os símbolos natalinos, o que eles podem nos ajudar de uma forma exterior e interior. Então, é preparação para o Natal, a grande festa da encarnação do Filho de Deus, que nós queremos conversar com você, animá-los aqui neste caminho. Você também faça esta preparação com aquilo que a igreja nos indica. Então, Ângela, palavra com você, falemos de Advento. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos entrando no tempo do Advento e podemos fazer tantas coisas em família, com as crianças, com os amigos, com as pessoas que estão à nossa volta. Vamos falar um pouco do Advento e algumas ideias do que podemos fazer. Para esclarecer um pouco, desde o Concílio Vaticano II, o Advento passou a ser celebrado em 2 aspectos: a vinda definitiva do Senhor e a preparação para o Natal, mantendo uma tradição que tem a duração de 4 semanas, que são as semanas que antecedem o Natal. Deus se faz presente na vida de todo ser humano e de todas as formas deixa-nos sentir seu amor e desejo de nos salvar. A palavra advento é de origem latina e quer dizer chegada. É o tempo em que os cristãos se preparam para a vinda de Jesus Cristo. Atualmente há uma grande preocupação em reavivar esse costume muito significativo e de grande ajuda para vivermos este tempo. Então, Fabiano, nós vamos e queremos alimentar nos nossos ouvintes toda esta introdução que a Ângela apresentou, dando esses significados e como é que esta criatividade com as crianças, esta organização das peças do presépio, vamos resgatar e retomar, caros ouvintes, quem sabe aquilo que você foi um costume lá com a sua avó, com o seu pai, e hoje de repente a correria, esses símbolos não tem mais espaço. Nós vamos aqui nesta tarde, nesta hora de programa, incentivar a estas pequenas coisas que torna-se um grande à medida em que é feita, dando significado e apresentando uma pedagogia às crianças. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, Padre Aldo, Rubens. Você falou agora, né, Padre Aldo, assim, presépio com a avó. Eu não estava nem no roteiro isso aqui. Eu lembrei agora, né, que minha avó, ela é lá de Minas, do norte de Minas, e todo ano, isso é a tradição, ela montava o presépio. E se colocava o menino Jesus no dia de Natal, né, que se representando o nascimento dele. E isso é uma coisa que marcou bastante a gente. Principalmente assim, eu e meus primos, né, eu já tenho 42 anos e quando eu encontro meus primos a gente sempre lembra dessas coisas, porque chegava nessas épocas de férias, sempre nos encontrávamos. Então era assim, era a avó, os tios e mais 20 primos, tudo lá na fazenda, né, que a gente fala lá na roça, e era aquela coisa gostosa que a gente vivia. E assim, o tema de hoje, que a gente fala assim, de Advento, que a Ângela já fez a introdução, o Padre Aldo também, na verdade, o tema que a gente ia usar para hoje ia ser outro. E aí nós, procurando, lendo algumas matérias, a Ângela encontrou lá uma lista assim de 50 coisas para se fazer no Advento com as crianças e com a família. Aqui a gente vai falar de poucas, porque não dá tempo de falar de 50. E, assim, o Advento o que é? É o tempo que antecede o Natal. É o tempo de espera, né? Que, assim, normalmente ele começa no domingo mais próximo do dia 30 de novembro. E, assim, a gente pode fazer muitas coisas simples, né, e mais significativas com a família. E um exemplo que eu gostaria de dar aqui, agora, que é da nossa doutrina católica, né, que é a novena de Natal. Eu sei que nas paróquias, pelo menos lá na nossa paróquia, eu acredito que na do Padre Aldo também, o pessoal recebe os livrinhos para poder fazer a novena de Natal. E a novena de Natal é interessante porque você já começa uma preparação para essa época, né, para essa espera, que nós estamos esperando a vinda, o nascimento do Salvador, né?
como é que você pode fazer essa novena de Natal? Hoje você encontra no site, se eu não me engano, da Arquidiocese, você tem lá como fazer a novena de Natal. Dentro das paróquias você tem esses livretos, tem várias editoras católicas que também têm essa instrução. É interessante que você convide seus familiares, seus amigos, forme com eles um grupo, né? Se pudesse de 9 famílias, é interessante, porque aí você consegue fazer esses 9 encontros, né? Um dia na casa de cada um. E aí você consegue conhecer as famílias, você consegue saber como elas vivem, você consegue muitas vezes ajudar essas famílias e você consegue acolher. Mas é assim, se não tiver a possibilidade, né, de abençoar cada moradia, o ideal é que seria escolhessem, né, um local agradável onde pudesse ser feito esses encontros, né, onde pudesse ser reunir essas pessoas, falar também sobre o que é o Natal. Basicamente é isso. Eu gostaria de aproveitar a deixa aí do Fabiano sobre a questão da novena. Primeiro dizer para os ouvintes, aqueles de São Paulo, da Arquidiocese, se você por acaso não tem o livrinho, na sua paróquia não chegou, você está um pouquinho distante, tem uma forma. Dá uma ligadinha no 38260133, o telefone da Cúria Central. E lá eles vão te indicar para o departamento de pastoral, ou na sua paróquia, vá na secretaria da sua paróquia, que o padre certamente ele tem. Estou falando da Arquidiocese de São Paulo. Telefone normalmente 38260133. É o telefone da Cúria Central. Mas eu estou falando da Arquidiocese, mas normalmente as outras dioceses, Osasco, cada uma utiliza um modelo. Os redentoristas têm um modelo também muito famoso que divulga para todo o Brasil. Mas eu volto um pouquinho da questão da novena, porque é como esse caminho que o Fabiano está dizendo, né? É uma oportunidade, primeiro, para criar laços de amizade, né? A novena é muito forte nesse sentido. As pessoas estão muito trancafiadas, muito egoístas pela vida, né? É o tempo, elas saem cedo, elas voltam tarde. E às vezes a novena ela pode ser organizada no final de semana, né? Sábado e domingo, comece agora e você até o Natal certamente dará para você cumprir os 9 dias. Se você por acaso tem dificuldade de organizar um grupo com 9 famílias, reze a novena na sua casa, você, sua esposa e seus filhos. Prepare um ambiente, prepare um pequenino presépio, acenda uma vela e reze a novena de Natal. Então, e hoje nós temos a internet com tantos meios. Se você tem dificuldade com o texto, coloque lá Novena de Natal 2017, que certamente você encontrará um bom texto. Padre, uma pergunta para o senhor, porque talvez o nosso ouvinte, aliás, muitas pessoas não rezam porque dizem que não sabe rezar. Muitas pessoas não fazem esta novena porque não sabe a sequência do que vai ser feito na novena. Me diz aqui, é lógico, evidente que eu já vi, mas eu vou perguntar ao senhor, esse livro é um roteiro do que vai ser feito? Normalmente sim, claro, ele sempre abre espaço para a criatividade, a preparação do ambiente, sempre existem ali sugestões, né, que é obrigatório. Existe ali um roteiro sempre embasado na palavra de Deus. Por exemplo, a nossa novena aqui na Arquidiocese de São Paulo, ela está com muitos elementos do sínodo arquidiocesano que nós estamos nos preparando, já vivenciando, já incentivando as comunidades a viverem. Mas normalmente tem uma temática conforme o caminho pastoral da diocese. Ou normalmente os redentoristas, por exemplo, eles escolhem todos os anos, dão lá uma temática, sempre, claro, ligada ao Natal. Então, existe ali um roteiro, mas também existe espaço para a criatividade da família. Resultado não precisa ser catedrático, não precisa ser formado em teologia, basta que a pessoa tenha boa vontade, um coração generoso e saiba ler, ele vai conduzir uma novena dessa com o livreto. Perfeitamente. Então, qualquer adolescente, criança, se o pai e a mãe têm dificuldade de leitura, entregue para uma criança que ela vai fazendo ali o roteiro, tem os passos,
as sequências, os leitores, é uma coisa muito simples. O senhor sabe que no último o senhor estava comentando, eu estava ouvindo aqui, é até bom que as pessoas fazendo isto, esta prática da oração, esse jeito de falar, esse jeito de se manifestar em família, é bom até que o indivíduo vai perdendo a vergonha de falar com Deus, de falar das coisas de Deus, não é isso mesmo? É verdade, e a novena, sendo em família, ela sempre abre um espaço para oração mais livre, as pessoas se expressam, elas comunicam aquilo que elas às vezes estão sentindo, partilham a vida. Às vezes o texto fica até em segundo plano e nós devemos, assim, os coordenadores de novena, as pessoas que estão rezando, tem que estar assim, muito atento a essa sensibilidade. Às vezes o grupo de novena chega naquela família e a família apresenta uma situação que precisa ser rezado, precisa ser vivido, precisa estender a mão, precisa ser solidário, e aquilo também é novena. Então nós queremos continuar o nosso caminho falando, Ângela, de novena, mas acredito que a gente pode escutar uma canção. Isso, agora vamos ouvir uma música que fala do advento. Uma vela se acende. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos.
Muito boa tarde outra vez, queridos amigos, meu povo de Deus, que está pelo nosso mundo, principalmente da América do Sul, né? Que está nos ouvindo através das ondas da AM, da 1600, da Rádio 9 de Julho, ou então através da internet, em qualquer parte do Brasil e do mundo. Você pode continuar ligando para 39321600, onde a AIDA estará atendendo você, ou pode entrar também através do WhatsApp 98371. Nós estamos aqui à vossa inteira disposição para atendê-lo naquilo que estiver ao nosso alcance. Alugar uma loja comercial, apartamento na Moca ou região, ligue para 2796-5776 WTR Empreendimentos. 2796-5776 WTR Empreendimentos. Supermercados da Avó, há mais de 30 anos servindo a zona leste da capital e região. Faça suas compras diárias ou até mesmo mensal, vá até o da Avó, vale a pena tentar, verificar e constatar a realidade de bons preços e melhores materiais para a sua casa. Nós temos que avisar, padre, que dia 3/12, domingo próximo, 3/12 de 2017, das 8 às 17 horas, o nosso bazar beneficente. Local, Rua do Oratório, 3712, lá na paróquia São Carlos Borromeu. Um ponto de referência é a Rua do Orfanato, aquela rua que sai lá da Vila Prudente e vai direto cruzar com a Rua do Oratório. Participe com a gente, tem produtos bons e baratos. Nós queríamos dar um recado aqui, dizer que a Osmária da Vila Rio Branco está pedindo oração para familiares, o Osmar Coutinho e outros, e também o Jean, filho do Carlos e da Cristina, pede oração pelo irmão Pedro. Daqui ao final do programa, o Padre Aldo fará uma oração. Padre Aldo. Queridos ouvintes, estamos falando já, né, nos antecipando, porque é preciso preparar, organizar, planejar. Então já estamos aí apresentando para você algumas dicas de como viver bem e bem preparar este caminho para o Natal que nós chamamos de Advento. E nós vamos então nos dedicar agora um pouquinho sobre a questão do presépio, que é tão tradicional nas casas dos católicos, na casa dos cristãos, esta representação do nascimento de Jesus. Ouvintes, vamos falar agora um pouquinho do presépio, né? O presépio, ele representa o momento que Cristo nasceu, lá na manjedoura. A gente vê muito isso no Evangelho de Lucas, se não me engano, capítulo 2 do Evangelho, capítulo 1, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, fala bastante sobre isso, né? Sobre o recenseamento que havia naquela época, onde José e Maria tiveram que sair, e por conta disso, o menino Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar que não tinha estrutura nenhuma. Na verdade, assim, quem que criou o presépio? O presépio é como se fosse uma fotografia. O presépio, ele foi criado por São Francisco de Assis, em 1223. Foi ele que montou o primeiro presépio em uma gruta lá na Itália. Nessa época, a igreja, ela não permitia a realização de representações litúrgicas nas paróquias, né? Mas São Francisco, ele pediu a dispensa da proibição para relembrar o povo o nascimento de Jesus, a natividade de Jesus. O objetivo de São Francisco era facilitar a compreensão do nascimento de Jesus, e isso vem já há mais de 800 anos, para a gente ver como é antiga essa representação. Aqui no Brasil, a primeira representação do presépio, ela aconteceu em 1552, por iniciativa do padre José de Anchieta. Ele fez essa representação para os índios que viviam aqui naquela época. Uma coisa interessante de você fazer nessa época também é mostrar para os seus filhos, para as crianças, levá-los a uma igreja ou algum lugar que tenha um presépio, para eles verem, para eles conhecerem o presépio, mostrar para eles a história do presépio. Eu sei que algumas lojas de brinquedos, eles vendem alguns presépios de madeira, eles vendem alguns presépios de feltro. Você pode dar para o seu filho, pode dar de presente para um sobrinho, para um afilhado, para eles montarem o presépio, para eles começarem a entender como começou a vida de Jesus,
que não foi uma coisa simples, não foi um simples acontecido, né? Foi algo que mudou a história da humanidade, né? É a vinda do Salvador, é a história do Salvador. E isso é algo que a gente não pode esquecer de maneira alguma, porque isso muda a nossa vida. O Jesus Cristo, ele consegue mudar a vida das pessoas quando você acredita nele, quando você acredita no que ele pode fazer. E se a gente não mostrar isso para os nossos filhos, para as crianças, desde pequeno, eles não vão ter uma referência. Eles não vão saber o que é. Para eles, o Natal vai ser árvore de Natal, vai ser presente, vai ser aquela correria que todo mundo fica doido nessa época, né? Todo mundo corre, é trânsito, é fila, é o pessoal querendo juntar nota fiscal para trocar no shopping para ganhar prêmio. E eles esquecem do principal acontecimento do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Então nós temos que lembrar isso e passar isso para os nossos filhos. Acredito, Fabiano, que os pais, de um modo especial, podem explorar este imaginário, né? E a igreja, ok, normalmente as igrejas reservam um espaço ali com mais tempo, e também tem espaço e tem peças, às vezes até muito bonitas, e pode utilizar a criatividade de um modo mais amplo. Mas a família pode também fazer uma pequenina gruta com materiais reciclados, etc. Use a criatividade, porque se usa a criatividade para tanta coisa. Então é importante ir organizando, montando com as crianças, construindo. Como você disse no início do programa, são estas coisas que vão marcar a infância verdadeiramente. Não é aquele brinquedo caro, não se engane. Não é aquela tecnologia, isso é importante para o desenvolvimento da criança, ok. Mas essas coisas piedosas, essas coisas que transcendem, né, o material. O simbólico que nos leva a uma outra dimensão. Então é importante que o pai e a mãe ganhem tempo. Na verdade, não é perder tempo. Você estará ganhando tempo, reserve aí uma tarde de domingo, compre as pecinhas. Hoje são muito baratinhas, né? Nessas lojas de comércio popular. Você vai encontrar também, 25 de março, você vai encontrar muitas lojas lá com muitos tipos de presépios, dos mais caros aos mais baratinhos. Compre um baratinho mesmo, Jesus era muito simples. É claro, tem algumas coisas muito feias, né? Então procure alguma coisa mais representativa, é claro. E explore ali com as crianças, vá montando, vá organizando, vá mostrando, que certamente será alguma coisa, uma catequese. Às vezes a gente fica preocupado em ensinar, em transmitir, né? Aquelas páginas da Bíblia. E às vezes ali você, em 2 horinhas, montando esse presépio, você fez uma longa catequese, coisas que marcarão o seu filho, a sua filha, para sempre. Para sempre. Na Europa, padre, eu estive prestando atenção agora não, já faz tempo que eu estive lá, e eles se preocupam na montagem do presépio. Eles fazem até um concurso nas chamadas aldeias, principalmente em Portugal, concurso do presépio mais bonito. E eles, 2 ou 3 meses antes de dezembro aí, lá para outubro, por aí, eles já compram, por exemplo, o arroz em grão, o trigo, né? E semeiam para que ele vá nascendo com a expectativa de fazer aquele campo gramado logo ali abaixo da manjedoura, onde estão os animais. Então é algo que parece que não, além da simplicidade, ela faz com que neste tempo, o advento, que a Ângela acabou de falar, já se comece a pensar na vinda do Cristo, do aniversariante, que vai ser dia 25 de dezembro. É costume deles, isso faz parte da tradição deles. Andando por aquelas aldeias, a gente vai e tem presépio lá que está longe da casa, na beira da estrada, para que o pessoal passe e veja a coisa mais linda do mundo. Ainda é um sonho um pouquinho distante pra gente, mas quem sabe, né? É uma das coisas também que fiquei muito admirado, é que com muita facilidade aqui no nosso país, as pessoas apresentam nas lojas, comércios, até repartições públicas, símbolos pseudos, falsos símbolos do Natal, com muita facilidade. Aquilo despenca até da janela, né? Grandes monumentos, né?
Normalmente um velho barbudo, eu não quero entrar nessa porque é um tema muito polêmico, porque tem gente que vai defender aí a fantasia do Papai Noel, ok, não quero entrar nesses detalhes. O que eu quero dizer é que nós podemos ser, primeiro, verdadeiros conosco, defender a nossa fé, o que é muito comum, por exemplo, na Itália, nas pizzarias, tem um presépio. No comércio, tem um belo presépio. É muito comum. As pessoas não se envergonham. Elas sabem o que estão fazendo. Então a gente precisa também sair porque é muita ignorância, né? É ser sucumbido, né? Por uma força comercial, por símbolos que nada tem a ver com o Natal, e a gente deixa que esses símbolos engulam, né? Massacrem o que verdadeiramente é o centro. E o presépio é um desses símbolos assim muito fortes que está ali, não precisa de muita explicação, é só olhar. Padre Aldo, o senhor falando agora aí do Papai Noel, né? Assim, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, que é assim, Papai Noel, eles utilizaram esse nome, mas na verdade usaram como base São Nicolau, que eles falam de Santa Claus. São Nicolau, muita gente não sabe, foi um bispo da igreja, e ele, nessa época de Natal, ele presenteava crianças, ele presenteava os pobres, e utilizaram isso de uma maneira comercial para poder vender essa imagem. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem muitos símbolos católicos que os pagãos, eu digo pagão, mas na verdade é assim, né? Hoje a gente fala que é o comércio, eles utilizam isso para fazer venda, para utilizar do lado comercial. Então é assim, no Natal a gente tem que comemorar o nascimento de Jesus, não é comemorar Papai Noel. Ah, deu meia-noite, a gente tem que cantar parabéns para Jesus Cristo. E não esperar Papai Noel descer da chaminé. Primeiro que no Brasil nem faz frio para ter chaminé. Né? E existe essa história. Então, aí ele desce todo bonitinho, é magia. Nós cristãos, a gente não pode acreditar em magia. Né? A gente acredita no milagre, a gente acredita no Espírito Santo, na força de Jesus. Acho que uma história legal é assim, vocês que estão em casa pesquisar também sobre São Nicolau. Ok, de fato, quando eu disse que é um tema, de repente algumas mães estão aí escutando, não, eu quero manter essa fantasia para o meu filho, portanto, a gente vai dar aqui uma pausa neste assunto, porque eu sei que nós vamos encontrar também pensamentos contrários, mas a nossa missão aqui é te instruir no caminho de Deus, no caminho correto. O detalhe do Fabiano, que aqui não faz frio, e além do mais, 25, 24 de dezembro é um calor aqui, né? E lá vem aquele homem barbudo com aquela roupa comprida, é muito calor. Coitado de quem faz, né? E trabalha com essa história de Papai Noel, sofre bastante. Mas tudo bem, a nossa missão aqui é dizer para você quais são as vias e os meios. A Ângela então irá apresentar agora aqui, dizer para você algumas dicas importantes, né? 50 coisas, Ângela, que nós poderíamos fazer e indicar para viver esta espiritualidade de um modo verdadeiro. Isso mesmo, padre. Nós começamos a pesquisar e descobrimos essa lista, uma reportagem. Mas o que se fazer no advento, né? Mas não dá tempo de falar de todas, então achamos algumas mais importantes, que sai um pouco dessa coisa comercial do Natal, que mostra, para você realmente mostrar para o seu filho, para o seu amigo, um item, né, que nós não deveríamos, nem todos fazemos, que deveríamos fazer mais, é visitar pessoas doentes ou idosos, que eles estão num momento delicado da vida, e a presença de outra pessoa, um abraço, acolher essas pessoas, ensinar a seus filhos a acolher, a ver outra realidade que não a realidade da vida deles. Então acho que fazendo isso, como já foi dito pelo padre, pelo Fabiano também, dos presépios, escutar músicas natalinas, acho que isso remete a nossa infância, a infância dos pais, passa isso, uma tradição para passar para os filhos, porque realmente eles nunca vão esquecer.
Acho que reunir os amigos das crianças, nós fazemos muito isso também para o encontro de Natal, com fraternizações, com um propósito também da novena, mas com um propósito de falar sobre o Natal, falar realmente do aniversariante, né? De quem nós estamos esperando ansiosamente. E uma outra coisa também que é muito interessante que para nós falarmos é no dia 24, não esquecermos de fazer a entronização do menino Jesus no presépio, porque o presépio fica vazio até o dia da chegada dele. Isso a gente não pode esquecer, é um detalhe que é um dia no dia do Natal, é o dia que a gente coloca o menino Jesus, que é o dia que ele chega. E também eu lembro a infância, especialmente na paróquia, onde eu trabalhei muito cedo. Nós íamos, depois lá do Natal, né? Os reis iam chegando, né? Então nós íamos afastando as peças, pouco a pouco, né? Outro dia vim numa paróquia, achei muito interessante, no advento já uma imagem de Nossa Senhora grávida. É muito sintomático, muito interessante, que é Nossa Senhora da Expectação, ou Nossa Senhora do Ó, assim chamada. Aqui do lado nós temos da rádio uma grande igreja com esse título, né? São as invocações de Nossa Senhora nesse período da espera do seu parto, no seu parto. Nós queremos ouvir mais uma canção. É tempo de advento, é tempo de espera. Nós queremos esse programa. Ele está, mas um padre, não é advento ainda. Mas nós já queremos aqui, você está preparando aí sua casa, enfeitando sua casa, colocando muitos laços, muitas luzes, muitos pisca-piscas, né? A pergunta é, e o presépio, onde está? Na casa paroquial lá da Vila Souza, tem 2 imagens. Aliás, eu deixo elas lá o ano inteiro, hein? Mas o menino Jesus voltará, o ano passado já foi, na entrada. Então, importante. Então, nós vamos honrar a Deus agora, este louvor, através dessa canção, Ângela. O advento é tempo de espera. Por esse motivo, não podemos esquecer aquela que aguardou 9 meses para ter o Filho de Deus em seus braços. Perfeito é quem te criou. Banda Vida Reluz. Agora penso quem sou eu para não
Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15 horas e 40 minutos em São Paulo, 15 horas e 45 minutos em São Paulo. Você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. É um programa nosso que vai ao ar todos os domingos pela Rádio 9 de Julho, 1600 AM. E sempre coordenado pelo Padre Aldo Lima, que está aqui do nosso lado. Meu amigo, se você quiser alugar um apartamento ou um imóvel comercial ali na Moca e nas proximidades, Vila Prudente, Vila Formosa e tal, é só ligar para a WTR 2796-5776, 2796-5776, WTR Empreendimentos. Fale com Vanderlei. Vanderlei é gente fina, barbaridade. Supermercados da Vó, há mais de 30 anos servindo toda a zona leste da capital. Preços imbatíveis e produtos insuperáveis. Vá ver para quê. Faça uma tentativa se você nunca foi. Se você tiver dúvida quanto à localização da loja mais próximo da sua casa, entre em www.davó.com.br e localize a loja mais próxima da sua casa. Padre Aldo, dia 3/12 de 2017, das 8 às 17 horas, o nosso bazar beneficente, lá na Rua do Oratório, 3712, mais precisamente no Salão Paroquial da Paróquia São Carlos Borromeu. Um ponto de referência é a Rua do Orfanato, aquela rua que sai da Praça Central da Vila Prudente e vai até na esquininha lá da nossa igreja. Nós estamos recebendo aqui Maria de Lourdes Camargo, Ilha Carolina. Presépio é tudo. Presépio é família. Oração de agradecimento pela saúde das suas filhas. Vanderleia do Mandaqui pede bênção ao Padre Aldo, agradece aos casais amigos, a contar do nosso casal que ela conhece, pelo jeito aqui ela já virou cliente do Irineu e a Terezinha, tá mandando um abraço. Transmitiremos esse abraço a ele. O senhor Mendes da Silva, oração por ele e sua família. Jusileide. Manuel de Carapicuíba, oração por ele e pela família. Um abraço para você, Manuel. Falaremos sempre, não se esqueça do nosso programa, todo domingo às 15 horas, hein? Das 15 às 16. Aperta o botãozinho do rádio lá, deixa o dial exatamente o 1600 AM e você vai nos ouvir por aqui. E parabenizando o programa o Clemente e a Maria Helena lá da Moca. Padre Aldo, é com o senhor. Queridos ouvintes, que bom que você está aí na nossa companhia, nos escutando. Queremos transmitir os valores da fé. Estamos nos preparando a semana que vem, próximo sábado, na parte da tarde, já é a vigília, a grande vigília do Advento, primeiro domingo do Advento, no próximo domingo. Então nós queremos nesse programa, estamos nos blocos anteriores, dando algumas dicas, algumas coisas, apresentando alguns significados de toda a simbologia do Natal. E agora estamos aqui com o casal Fabiano e Ângela e vamos dar um outro passo, que é apresentar o significado, as raízes, né? De como surgiu a árvore. Se esta árvore tem a ver com a simbologia do Natal, o que ela significa. Jesus está prestes a nascer e nós estamos preparados para recebê-lo? Isso é uma pergunta para a gente refletir e pensar nesse período que está vindo, né? Algo que é comum da gente fazer nesse tempo é comprar ou montar uma árvore de Natal, é enfeitar a casa com arranjos, enfeites de mesa e outras tantas coisas, né? E uma delas, que eu acho que vocês já ouviram falar, mas poucas pessoas fazem, é a coroa do Advento. A coroa do Advento e a árvore de Natal, elas surgiram mais ou menos na mesma época. E pelo que se tem história, uma das histórias é que ela surgiu na Alemanha, onde durante o inverno as horas de sol são poucas e as noites elas são mais longas. E por isso, no período de Natal, as famílias acendiam velas e as enfeitavam com ramos de pinho, que se mantêm verdes no inverno. E eu estava até aqui, a gente estava conversando aqui, né, enquanto tocava a música, e a Ângela lembrou um fato interessante. Quando a gente estava pesquisando isso, a nossa filha, ela veio conversar com a gente a respeito da coroa do Advento. Que a coroa do Advento, ela tem lá as 4 velas, uma de cada cor, onde você acende uma em cada semana. E aí a Ana Clara veio e falou assim:
pai, mãe, vocês sabiam que você acende cada vela dessa por semana, e quanto mais próximo do Natal, porque quanto mais próximo do Natal, mais luz você tem, porque o Salvador está chegando. A gente ficou até assim abismado, né? Porque assim, de onde que ela descobriu aquilo? Onde que ela leu aquilo? Foi na catequese. Então, e na catequese ela aprendeu isso, né? E hoje os cristãos, por sua vez, eles batizaram esse costume, né? No tempo do Advento, dando um novo sentido a essas velas, que é esse que eu acabei de falar, com um ramo, né? As coroas enfeitadas, para iluminar e aquecer as nossas casas, né? Com a presença do menino Jesus no Natal, que simbolizado pelas velas do Advento. Isso poderia falar. Não, era só que infelizmente nós temos alguns tipos aí de pinheiros, né? De fato, deveria ser uma árvore viva, né? Que às vezes não é muito possível, porque essas árvores de plástico, de material sintético, elas não representam uma vida, né? Representam a morte. Então, eu sei que às vezes não é possível, né? Você ouvinte que está me ouvindo, já tem sua árvorezinha lá guardada de alguns anos, né? E de repente o mar não está para peixe e você não vai poder comprar uma outra, é aquela mesmo. Mas, de fato, essa simbologia da vida que resiste ao frio, porque normalmente no frio tudo morre e o pinheiro ele resiste. Primeiro resiste porque é uma árvore que ela aguenta, né? Ela tem uma disposição, o gelo, a neve cai e ela resiste, ela tem uma estrutura diferente. Então eles pegaram esta árvore não à toa, e é uma das únicas poucas árvores que se mantém o verde, portanto o símbolo da vida, do Cristo vivo. Então, e aí, claro, nossa situação... Deixa eu emendar a sua história? Sim. Porque eu fui dar uma pesquisada a respeito disso, e o porquê do pinheiro também, diz que numa região muito fria, e além do frio que o senhor está dizendo que realmente acaba com as árvores, deu uma chuva de granizo muito forte. E o único que resistiu foi um broto de pinheiro que eles usaram para fazer a árvore do Natal. Retirado de lá como sendo só aquele pinheirinho, só aquela arvorezinha minúscula, que ainda estava em formação, é que resistiu. Além de já ter resistido o frio anterior, resistiu à chuva de granizo. Inclusive as árvores maiores, o senhor sabe que quando dá muita chuva, muito temporal realmente, cai pessoal caipira do sítio fala raio, né? Caiu um raio na árvore. E caiu uma faísca dessa nos pinheiros e partiram. E a que estava do lado foi partido por uma faísca dessa que abriu-se, caiu ao solo, e esta estava lá. Eles adotaram então como símbolo da resistência exatamente o que o senhor está dizendo aí. E é claro, eu não quero que você que está aqui na sua casa e tem lá sua árvorezinha já de material sintético, né, já há alguns anos, ok, tudo bem, mas a gente precisa aprender de fato o significado, né? E outra coisa, esses materiais na paróquia onde eu estou, é uma paróquia pobre, mas eu não permito que se utilize, porque são materiais que invocam a morte, são eternos, né? No sentido de que eles são imutáveis. E outra coisa, não são ecológicos, né? Flores de plásticos que ficam na sombra, materiais plásticos, né? Que enfeitam de um modo falso, primeiro que não se corrompem, né? Eles ficam na face da terra a de século a seculorum, né? Então é só para a gente entender um pouquinho que tem um significado aí da resistência, da vida que permanece, por isso a utilização de um pinheirinho. Isso, Padre Aldo, que o senhor falou agora de árvore sintética, me lembrou uma história também de quando eu era criança. Meu pai tinha uma árvore dessas, que era, na verdade, assim, de madeira, e as hastes elas eram de ferro e tinha um confete lá verdinho, né? A gente colocava aquelas bolas de vidro que quebrava, cortava a mão, cortava tudo. Aquele negócio parecia uma navalha. E assim, chegou uma época que assim, ela amassou, quebrou, aqueles confetes começaram a ressecar. E aí meu pai falou, não vou comprar mais. E em casa, ele tinha um... Na verdade, lá em casa, quem cuidava mais das plantas, metade era meu pai, metade era minha mãe, né? E assim, tinha uma árvore que ele tinha plantado num vaso, ele começou a usar aquela árvore como árvore de Natal. Ele tirava do lado de fora da casa, colocava dentro lá na sala e colocava os enfeites na árvore. Eu acho que assim, sem querer,
ele trouxe exatamente isso, né? Ele trouxe a vida para dentro de casa, porque era um ser vivo. É uma planta que a gente tinha que regar, que você tinha que adubar, que você tinha que cuidar, porque senão ela morre. E a vida é isso, se a gente não cuidar, ela morre. E o Natal representa a vida e a vida do Salvador. Mas o tempo está passando, Ângela, vamos um pouquinho mais sobre este advento. O advento é um tempo de expectativa e de vigilância. A igreja recomenda aos fiéis que durante ele tenham uma vida de oração mais fervorosa, com práticas de jejum, penitências, leituras bíblicas, confissão, participação mais efetiva nas santas missas e, como já falamos, a novena de Natal, são formas de nos preparar para a chegada do nosso Salvador Jesus Cristo. Também não podemos esquecer das pessoas que mais precisam, que nessa época que são as pessoas marginalizadas, esquecidas, e nunca podemos esquecer do que Jesus sempre nos diz, né? Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Isso é um mandamento de Deus e Cristo deixou esse mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se amássemos todos de verdade, o mundo seria muito diferente. Ok, nós temos neste tempo aí que se aproxima do Natal, muitas campanhas, muita sensibilidade. As pessoas às vezes têm um dinheirinho a mais, ficam mais sensíveis, querem ajudar. Ok, eu assim particularmente eu acho que está ótimo, ainda bem que as pessoas ainda sentem estas coisas, mas o Natal, o Advento, todo esse tempo de preparação e a própria vivência do Natal deve ser de fato um momento de conversão para a nossa vida inteira, né? Porque senão a caridade ela fica muito pontual. E a gente às vezes escuta assim reclamações dessas pessoas que trabalham com ONGs, que alimentam o povo de rua, o veste o pessoal de rua, e que às vezes, e mesmo as instituições que cuidam de crianças, em que as crianças recebem muita coisa no fim de ano, comida, o pão de fato é repartido, não podemos de fato reclamar. Agora é preciso saber que a vida continua, né? Tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, né? E de repente tudo vem em dezembro, né? E vem presente, vem tudo, né? Ok, eu acho que é um sinal, mas de fato nós precisamos ter um planejamento, né? Que a nossa caridade, na medida do possível, é o Natal do Senhor, né? Este presente infinito que Deus nos deu para a vida inteira, seja também sinal de transformação para a vida das pessoas no cotidiano das suas vidas. Nós ainda temos uma canção, não sei se ainda dá tempo, mas vamos ouvi-la, quem sabe uma pequena introdução sobre o Advento, sobre gratidão, é um tempo de gratidão, e nós queremos então ouvi-la nesse instante. Para nossa reflexão, vamos ouvir a música Gratidão com Tiago Brado. Hoje estou aqui, venho agradecer por tudo que fizeste em minha vida.
Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Meu amigo, 15h56 em São Paulo. Maria Aparecida, Vila Guarani e família tem costume de visitar quem tem presépio. Pede oração por Dona Amélia, mãe falecida, Maria Aparecida, Maria Clara e Dorival. Lourdes do Jardim Apurá, tem 60 anos e hoje é que aprendeu com o Padre Aldo sobre a árvore do Natal. Olha, Padre Aldo trouxe lá de Roma essa historinha pra gente. Dia 3, Padre Aldo, 3/12/2017, das 8 às 17 horas, bazar beneficente local, Rua do Oratório, 3712. Quem quiser dar uma aparecida por lá, todos os componentes do programa, o Padre Aldo deve dar uma passadinha lá também, diz que não vai, mas nós estamos cobrando. Ponto de referência, a Rua do Orfanato, aquela que sai do centro lá da Vila Prudente, e ela praticamente na esquina ali do orfanato com Rua do Oratório. Rua do Oratório, então, 3712, na paróquia São Carlos Borromeu, mais precisamente no salão paroquial. Padre Aldo. Nós vamos passar já para o Fabiano para a consideração final e a gente faz a oração e a bênção para as famílias. Para finalizar aqui, deixar para vocês, queridos ouvintes, uma mensagem que é o seguinte: nessa época a gente faz sempre reflexão, a gente dá presente, mas em vez da gente fazer isso de comprar presente, pensar no lado comercial, no lado de agradar os outros, vamos fazer uma reflexão do que a gente fez nesse nosso ano. Se a gente fizesse o que a gente faz nesse mês de dezembro, na véspera de Natal, o ano inteiro, como a nossa vida seria, como que nós poderíamos tratar o nosso próximo, pensar, em vez de fazer aquelas promessas de fim de ano, né, do ano novo, vamos pensar nesse um mês que falta pro Natal, né, que falta exatamente 29 dias pro Natal. Vamos pensar nisso, vamos fazer uma reflexão e tentar mudar o próximo ano a partir do dia 25. Ângela. Só para finalizar, eu vou dizer uma frase dita pelo Papa Francisco, que o advento é um convite a se deixar surpreender pelo Senhor. Então, que nós nos deixemos ser surpreendidos pelo Senhor. Vamos rezar agora pelas famílias, por você que ligou, telefonou, nos acompanhou, rezou conosco. Rezemos pela sua casa, pelo seu caminho do Natal. E a oração com o Papa Francisco. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e de divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso para você, sua casa, seus empreendimentos, a semana que estamos iniciando. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus quiser. E Ele quer. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa,